A chave dos grandes mistérios. Parte 5. 16. O número 16. 16 é o número do templo. Digamos o que será o templo do futuro. Quando o espírito de inteligência e de amor tiver se revelado, toda a Trindade manifestar-se-á em sua verdade e em sua glória. A humanidade transformada em rainha e, como que ressuscitada, terá a graça da infância em sua poesia, o vigor da juventude em sua razão e a sabedoria da idade madura em suas obras. Todas as formas que o pensamento divino revestiu sucessivamente renascerão imortais e perfeitas. Todos os traços que a arte sucessiva das nações tinha esboçado reunir-se-ão e formarão a imagem completa de Deus. Jerusalém reconstruirá o templo de Jeová de acordo com o modelo profetizado por Ezequiel. E o Cristo, novo e eterno Salomão, nele cantará, debaixo de lambris de cedro e de ciprestes, suas núpcias com a santa liberdade, a jovem esposa do cântico. Mas Jeová terá largado seu raio para abençoar com as duas mãos o noivo e a noiva. Aparecerá sorridente entre os dois esposos e alegrar-se-á por ser chamado de pai. Entretanto, a poesia do Oriente, em suas mágicas lembranças, ainda o chamará de Brahma e Júpiter. A Índia ensinará a nossos climas encantados as fábulas maravilhosas de Vishnu, e experimentaremos na fronte ainda ensanguentada de nosso Cristo bem-amado a tripla coroa de pérolas da mística Trimurti. Vênus purificada sob o véu de Maria não mais chorará seu Adonis. O esposo ressuscitou para não mais morrer, e o javali infernal encontrou a morte em sua passageira vitória. Reerguei-vos, templos de Delfos e Éfeso. O Deus da luz e das artes tornou-se o Deus do mundo, e o Verbo de Deus concorda em ser chamado de Apolo. Diana não reinará mais como viúva nos campos solitários da noite. Seu crescente prateado está agora sob os pés da esposa. Mas Diana não foi vencida por Vênus. Seu Endimião acaba de despertar, e a virgindade vai orgulhar-se de ser mãe. Sai da tumba, ó Fídias, e alegra-te com a destruição de teu primeiro Júpiter. É agora que vais gerar um deus. Ó Roma, que teus templos se reergam ao lado de tuas basílicas, se ainda rainha do mundo e panteão das nações. Que Virgílio seja coroado no Capitólio pelas mãos de São Pedro, e que o Olimpo e o Carmelo unam suas divindades sob o pincel de Rafael. Transfigurai-vos, antigas catedrais de nossos pais, arremessei até as nuvens vossas flechas cinzeladas e vivas, e que a pedra conte por figuras animadas as sombrias lendas do norte, alegradas pelos apólogos dourados e maravilhosos do Alcorão. Que o Oriente adore Jesus Cristo em suas mesquitas, e que nos minaretes de uma nova Santa Sofia a cruz se eleve em meio ao crescente. Que Maomé liberte a mulher para dar ao verdadeiro crente azuis com que tanto sonhou, e que os mártires do Salvador ensinem castas carícias aos belos anjos de Maomé. Toda a terra revestida com os ricos ornamentos que todas as artes lhe bordaram será então um templo magnífico, cujo Padre eterno será o homem. Tudo o que foi verdadeiro, tudo o que foi belo, tudo o que foi doce nos séculos passados reviverá gloriosamente nessa transfiguração do mundo. E a forma bela continuará inseparável da ideia verdadeira, como o corpo será um dia inseparável da alma, quando a alma, tendo alcançado todo o seu poder, terá feito para si um corpo à sua imagem. Esse será o reino do céu sobre a terra, e os corpos serão os templos da alma. Da mesma forma que o universo regenerado será o templo de Deus. E os corpos e as almas, e a forma e o pensamento, e o universo inteiro serão a luz, o Verbo e a revelação permanente e visível de Deus. Amém. Assim seja. 17. O número 17. 17 é o número da estrela, é o da inteligência e do amor. Inteligência guerreira, audaciosa, cúmplice do divino Prometeu, primogênita de Lúcifer, louvor a ti em tua audácia. Quiseste saber para ter, desafiaste todos os trovões e afrontaste todos os abismos. Inteligência, tu a quem os pobres pecadores amaram até delírio, até o escândalo, até a reprovação. Direito divino do homem, essência e alma da liberdade, louvor a ti. Pois perseguiram-te pisoteando, por ti, todos os sonhos mais caros de sua imaginação, os fantasmas mais amados de seu coração. Por ti foram repelidos e proscritos, por ti suportaram a prisão, o desenlace, a fome, a sede, o abandono daqueles que amavam e as sombrias tentações do desespero. Eras o direito deles, e eles conquistaram-te. Agora eles podem chorar e crer, podem submeter-se e rezar. Caim arrependido teria sido maior do que Abel. É o legítimo orgulho satisfeito que tem o direito de se fazer humilde. Creio porque sei porque como é preciso crer.
Creio porque amo e porque não temo mais nada. Amor. Amor. Redentor e reparador sublime, tu que fazes tanta felicidade de tantas torturas, tu, o sacrificador do sangue e das lágrimas, tu que és a própria virtude e o salário da virtude, força da resignação, liberdade da obediência, alegria das dores, vida da morte, louvor, louvor e glória a ti. Se a inteligência é uma lâmpada, és a sua chama; se é o direito, és o dever; se é a nobreza, és a felicidade. Amor pleno de orgulho e pudor nos mistérios, amor divino, amor oculto, amor insano e sublime, titã que toma o céu com duas mãos e que o força a descer, último e inefável segredo da vivez cristã, amor eterno, amor infinito ideal que seria suficiente para criar mundos, amor. Amor. Bênção e glória a ti. Glória às inteligências que se encobrem para não ofender os olhos doentes. Glória ao direito que se transforma inteiramente em dever e que se torna devoção. Às almas viúvas que amam e consumam-se sem serem amadas. Aos que sofrem e não fazem nada sofrer. Aos que perdoam os ingratos. Aos que amam seus inimigos. Ó! Felizes sempre, felizes mais do que nunca os do que se empobrecem e que se esgotam para se dar. Felizes as almas que fazem sempre tua paz. Felizes os corações puros e simples que não se acham melhor do que ninguém. Humanidade minha mãe, humanidade filha e mãe de Deus, humanidade concebida sem pecado, Igreja Universal, Maria. Feliz de quem tudo ousou para te conhecer e te entender, e de quem está pronto a tudo sofrer para te servir e te amar. 18. O número 18. Esse número é o do dogma religioso, que é toda poesia e todo mistério. O Evangelho diz que, quando da morte do Salvador, o véu do templo rasgou-se, porque essa morte manifestou o triunfo da devoção, o milagre da caridade, o poder de Deus no homem, a humanidade divina e a divindade humana, o último e o mais sublime dos arcanos, a última palavra de todas as iniciações. Mas o Salvador sabia que não seria compreendido a princípio, e disse: não suportaríeis agora toda a luz de minha doutrina, mas, quando se manifestar o Espírito de verdade, ele vos ensinará toda a verdade e sugerirá o sentido do que eu vos disse. Ora, o Espírito de verdade é o Espírito de ciência e de inteligência, o Espírito de força e de conselho. Foi esse Espírito que se manifestou solenemente na Igreja Romana, quando ela declarou nos 4 artigos do Decreto de 12 de dezembro de 1845, primeiro que, se a fé for superior à razão, a razão deve apoiar as inspirações da fé. Segundo que a fé e a ciência têm cada uma seu domínio separado, e que uma não deve usurpar as funções da outra. Terceiro que é próprio da fé e da graça não enfraquecer, mas, ao contrário, afirmar e desenvolver a razão. Quarto que o concurso da razão, que examina não as decisões da fé, mas as bases naturais e racionais da autoridade que decide, longe de prejudicar a fé, não poderia senão ser-lhe útil. Em outras palavras, que a fé, perfeitamente racional em seus princípios, não deve temer, mas deve, ao contrário, desejar o exame sincero da razão. Semelhante decreto é toda uma revolução religiosa acabada, e a inauguração do Espírito Santo na terra. 19. O número 19 é o número da luz. É a existência de Deus provada pela própria ideia de Deus. Ou é preciso dizer que o ser imenso é um túmulo universal, ou que se move automaticamente, uma forma sempre morta e cadavérica. Ou é preciso admitir o princípio absoluto da inteligência e da vida. A luz universal está morta ou viva, fatalmente dedicada à obra da destruição ou providencialmente dirigida para a criação universal. Se Deus não existe, a inteligência é apenas uma decepção, pois ela carece de absoluto e seu ideal é uma mentira. Sem Deus, o ser é um nada que se afirma, e a vida, uma morte que se disfarça. A luz é uma noite sempre enganada pela miragem dos sonhos. O primeiro e o mais essencial ato de fé é pois este: o ser é, e o ser do ser, a verdade do ser é Deus. O ser é vivo com inteligência, e a inteligência viva do ser absoluto é Deus. A luz é real e vivificante, ora, a realidade e a vida de toda a luz é Deus. O verbo da razão universal é uma afirmação e não uma negação. Cegos os que não veem que a luz física é apenas o instrumento do pensamento. Somente o pensamento vê a luz e a produz empregando-a em benefício próprio. A afirmação do ateísmo é o dogma da noite eterna. A afirmação de Deus é o dogma da luz. Vamos parar aqui, no 19º Números. Embora o alfabeto sagrado tenha 22 letras,
As 19 primeiras são as chaves da teologia oculta. As outras são as chaves da natureza. Voltaremos a elas na terceira parte desta obra. Resumamos o que dissemos de Deus citando uma bela evocação emprestada da liturgia israelita. É uma página do Keter Malkut, poema cabalístico do Rabino Salomão, filho de Gabirol. Sois o começo de todos os números, o fundamento de todos os edifícios. Sois e, no segredo de vossa unidade, os homens mais sábios perdem-se porque não a conhecem. Sois e vossa unidade nunca diminui, nem aumenta, nem sofre nenhuma alteração. Sois mas não como em matéria de cálculo, pois vossa unidade não admite nem multiplicação, nem mudança, nem fórmula. Sois para quem nenhuma de minhas fantasias pode fixar definição, eis porque vigiarei minha conduta, evitando cometer faltas com a língua. Sois enfim, cuja excelência é tão elevada que não pode cair de maneira alguma, e não como que pode deixar de ser. Sois existentes, entretanto, o entendimento e a vista dos mortais não podem atingir vossa existência, nem colocar em vós onde, o como e o porquê. Sois existentes, mas em vós mesmo, uma vez que outro não pode existir convosco. Sois existentes desde antes do tempo em lugar algum. Sois enfim existentes e vossa existência é tão oculta e tão profunda que ninguém pode descobrir ao penetrar seu segredo. Sois vivos, mas não desde um tempo conhecido e fixo. Sois vivos, mas não por um espírito e uma alma, pois sois a alma de todas as almas. Sois vivos, mas não como as vidas dos mortais, que são comparadas a um sopro, e cujo fim será o alimento dos vermes. Sois vivos, e aquele que puder atingir vossos mistérios desfrutará as delícias eternas e viverá para sempre. Sois grandes, e perto de vossa grandeza, todas estas grandezas se curvam, e tudo o que há de mais excelente torna-se defeituoso. Sois grandes, acima de qualquer imaginação, e elevai-vos acima de todas as hierarquias celestes. Sois grandes, acima de toda grandeza, e sois exaltados acima de qualquer louvor. Sois fortes, e nenhuma de vossas criaturas fará as obras que fazeis e nem sua força poderá ser comparada à vossa. Sois fortes, e é a vós que pertence essa força invencível que não muda nem se altera nunca. Sois fortes, e por vossa magnanimidade perdoais no momento de vossa mais ardente cólera, e mostrai-vos paciente para com os pecadores. Sois fortes, e vossas misericórdias que sempre existiram estendem-se para todas as vossas criaturas. Sois a luz eterna que as almas puras verão e que a nuvem dos pecados ocultará os olhos dos pecadores. Sois a luz que é oculta neste mundo e visível no outro, onde a glória do Senhor se mostra. Sois soberanos, e os olhos do entendimento que desejam ver-vos estão inteiramente espantados por só poderem atingir de vós uma parte e nunca o todo. Sois o Deus dos deuses, testemunham-no todas vossas criaturas, e em honra desse grande nome todas devem render-vos culto. Sois Deus, e todas as criaturas são vossas servidoras e vossas adoradoras. Vossa glória não é embaçada mesmo que outros sejam adorados, porque a intenção deles é a de se dirigir a vós. São como cegos, cujo objetivo é seguir o grande caminho, e perdem-se. Um afoga-se num poço e outro cai numa fossa. Todos, em geral, acreditam ter alcançado seus desejos e, no entanto, cansaram-se em vão. Mas vossos servidores são como clarividentes que andam num caminho seguro, e que dele nunca se afastam, nem à direita, nem à esquerda, até que entrem no adro do palácio do rei. Sois Deus que sustentais por vossa deidade todos os seres e que socorreis por vossa unidade todas as criaturas. Sois Deus, e não há diferença entre vossa deidade, vossa unidade, vossa eternidade e vossa existência, pois tudo é um mesmo mistério, e, embora os nomes variem, tudo retorna ao mesmo. Sois sábios, e essa ciência, que é a fonte da vida, emana de vós mesmo. Em comparação com vossa ciência os homens mais sábios são estúpidos. Sois sábios e o antigo dos antigos, e a ciência sempre se alimentou convosco. Sois sábios, e não aprendesses a ciência com ninguém, e tampouco a adquirisses de outro senão de vós. Sois sábios e, como um operário e um arquiteto, reservasses de vossa ciência uma divina vontade, num tempo marcado para atrair o ser do nada, do mesmo modo que a luz que sai dos olhos é atraída de seu próprio centro sem nenhum instrumento ou ferramenta. Essa divina vontade cavou, traçou,
purificou e fundiu, ordenou ao nada abrir-se, ao ser aprofundar-se e ao mundo estender-se. Mediu os céus com o palmo, com seu poder reuniu o pavilhão das esferas, com o laço de seu poder cerrou as cortinas das criaturas do universo e, tocando com sua força a ponta da cortina da criação, uniu a parte superior e inferior. Extraído das orações do Kippur, damos a essas ousadas especulações cabalísticas a única forma que lhes convém, a da poesia ou da inspiração do coração. As almas crentes não precisam das hipóteses racionais contidas nessa explicação nova das figuras da Bíblia, mas os corações sinceros e afligidos pela dúvida, e que a crítica do século XVIII atormenta, compreenderão ao lê-la que a própria razão sem a fé pode encontrar no livro sagrado outra coisa além de escolhos. Se os véus com que textos divinos são cobertos projetam uma grande sombra, essa sombra é tão maravilhosamente desenhada pelas oposições da luz que se torna a única imagem inteligível de um ideal divino. Ideal incompreensível como infinito e indispensável como a própria essência do mistério. Artigo 2º. Solução do segundo problema. A verdadeira religião. A religião existe na humanidade como no amor. É única como ele. Como ele existe ou não existe nesta ou naquela alma. Mas, seja aceita ou negada, está na humanidade. Está, portanto, na vida, está na natureza. É incontestável diante da ciência e mesmo diante da razão. A verdadeira religião é a que sempre existiu, que existe e que sempre existirá. Podem nos dizer que a religião é isso ou aquilo. A religião é o que é. A religião é ela, e as falsas religiões são superstições dela copiadas, dela emprestadas, sombras mentirosas dela própria. Pode-se dizer da religião o que se diz da arte verdadeira. As tentativas bárbaras de pintura ou escultura são tentativas da ignorância para se chegar à verdade. A arte prova-se por si, brilha com seu próprio esplendor, é única e eterna como a beleza. A verdadeira religião é bela, e é por esse caráter divino que se impõe aos respeitos da ciência ou assentimento da razão. A ciência não poderia, sem temeridade, afirmar ou negar as hipóteses do dogma que são verdades para a fé, mas pode reconhecer, em certos aspectos, a única religião verdadeira, ou seja, a única que merece o nome de religião, reunindo todos os aspectos que convém a essa grande e universal aspiração da alma humana. Uma só coisa evidentemente divina se manifestou para todos no mundo. É a caridade. A obra da verdadeira religião deve ser a de produzir, conservar e difundir o espírito de caridade. Para alcançar esse objetivo, é preciso que ela própria tenha todas as características da caridade, de modo que se possa bem defini-la, nomeando-a de caridade organizada. Ora, quais são as características da caridade? É São Paulo quem vai nos ensinar. A caridade é paciente. Paciente como Deus, porque ela é eterna como Ele. Sofre as perseguições e nunca persegue ninguém. É benevolente e indulgente, chamando para si os pequenos e não rechaçando os grandes. Não é invejosa. A quem invejaria, não tem a melhor parte que nunca lhe será tirada. Não é nem inquieta e nem intrigante. Não tem orgulho, ambição, egoísmo, ira. Nunca supõe mal e nunca triunfa pela injustiça, pois põe toda a sua alegria na verdade. Suporta tudo sem jamais tolerar o mal. Crê em tudo, sua fé é simples, submissa, hierárquica e universal. Sustenta tudo, e nunca impõe fardos que não carregasse antes. A religião é paciente. É a religião dos grandes trabalhadores do pensamento. É a religião dos mártires. É benevolente como o Cristo e os apóstolos, como os Vicentes de Paulo e os Fenelons. Não deseja nem as dignidades nem os bens da terra. É a religião dos pais do deserto, de São Francisco de Assis e de São Bruno, das irmãs de caridade e dos irmãos de São João de Deus. Não é nem inquieta nem intrigante. Ela reza, faz o bem e espera. É humilde, é doce. Só inspira a devoção e o sacrifício. Tem, enfim, todas as características da caridade, porque é a própria caridade. Os homens, ao contrário, são impacientes, perseguidores, invejosos, cruéis, ambiciosos, injustos e mostram-se como tais em nome dessa religião que puderam caluniar, mas que nunca obrigarão a mentir. Os homens passam, e a verdade é eterna. Filha da caridade criando por sua vez a caridade. A verdadeira religião é essencialmente realizadora. Acredita nos milagres da fé, porque os cumpre todos os dias quando faz a caridade. Uma religião que faz a caridade pode vangloriar-se de realizar todos os sonhos do amor divino. Assim,
A fé da Igreja hierárquica transforma o mistério em realismo pela eficácia de seus sacramentos. Não mais signos, não mais figuras que não tenham sua força na graça e que não deem realmente o que prometem. A fé anima tudo, torna tudo de algum modo visível e palpável. As próprias parábolas de Jesus Cristo tomam um corpo e uma alma. Mostra-se em Jerusalém a casa do mal rico. Os simbolismos esparsos das religiões primitivas, abandonados pela ciência e privados da vida da fé, assemelhavam-se a essas ossadas embranquecidas que cobriam o campo de Ezequiel. O Espírito do Salvador, o Espírito de fé e o Espírito de caridade sopraram esse pó, e tudo que estava morto recuperou uma vida tão real que não se reconhece mais nesses vivos de hoje os cadáveres de ontem. Pantáculo, grande pantáculo tirado da visão de São João. E por que seriam reconhecidos, uma vez que o mundo se renovou? Uma vez que São Paulo queimou no Éfeso os livros dos Hierofantes. São Paulo era, pois, um bárbaro, e não estava cometendo um atentado contra a ciência. Não, mas ele queimava os sudários dos ressuscitados para fazê-los esquecer a morte. Por que então lembramos hoje as origens cabalísticas do dogma? Por que relacionamos as figuras da Bíblia com as alegorias de Hermes? Será para condenar São Paulo, para trazer a dúvida aos crentes? Certamente não, pois os crentes não necessitam de nosso livro, não o lerão, não o quererão compreender. Mas queremos mostrar à multidão inumerável dos que duvidam que a fé se relacione à razão de todos os séculos, à ciência de todos os sábios. Queremos forçar a liberdade humana e respeitar a autoridade divina, a razão a reconhecer as bases da fé, para que a fé e a autoridade, por sua vez, nunca mais proscrevam nem a liberdade nem a razão. Artigo 3º. Solução do terceiro problema. Razão dos mistérios. Sendo a fé a aspiração ao desconhecido, o objeto da fé absoluta é necessariamente o mistério. Para formular suas aspirações, a fé é forçada a emprestar do conhecido aspirações e imagens. Mas ela especializa o emprego dessas formas ao reuni-las de uma maneira impossível na ordem conhecida. Tal é a profunda razão do aparente absurdo do simbolismo. Demos um exemplo. Se a fé dizia que Deus é impessoal, poder-se-ia concluir daí que Deus é apenas uma palavra ou, no máximo, uma coisa. Se ela dizia que Deus é uma pessoa, o infinito inteligente seria representado sob a forma necessariamente limitada de um indivíduo. Ela diz Deus é um em três pessoas para exprimir que se concebe em Deus a unidade e o número. A fórmula do mistério exclui necessariamente a própria inteligência dessa fórmula, na medida em que empresta do verbo coisas conhecidas, pois se fosse compreendida exprimiria o conhecido e não o desconhecido. Pertenceria, então, à ciência e não mais à religião, isto é, a fé. O objeto da fé é um problema de matemática onde o x escapa aos procedimentos de nossa álgebra. As matemáticas absolutas provam somente a necessidade e, por conseguinte, a existência desse conhecido representado pelo x intraduzível. Ora, por mais que a ciência avance em seu progresso indefinido, mas sempre relativamente finito, nunca encontrará na língua do finito a expressão completa do infinito. O mistério é, portanto, eterno. Fazer entrar na lógica do conhecido os termos de uma profissão de fé é fazê-los sair da fé que tem por bases positivas o ilogismo, isto é, a impossibilidade de explicar logicamente o desconhecido. Para os israelitas, Deus está separado da humanidade, não vive nas criaturas, é um egoísmo infinito. Para os muçulmanos, Deus é uma palavra diante da qual nos prosternamos sobre a fé de Maomé. Para os cristãos, Deus revelou-se na humanidade. Prova-se pela caridade, reina pela ordem que constitui a hierarquia. A hierarquia é guardiã do dogma, cuja letra e cujo espírito quer que respeitemos. Os sectários que, em nome de sua razão, ou melhor, de sua desrazão individual, tocaram o dogma, perderam, por esse mesmo fato, o espírito de caridade, excomungaram a si próprios. O dogma católico, isto é, universal, merece esse belo nome. Resumindo todas as aspirações religiosas do mundo, ele afirma a unidade de Deus com Moisés e Maomé, reconhecem-se a trindade infinita e da geração eterna com Zoroastro, Hermes e Platão, concilia com o verbo único de São João os números vivos de Pitágoras, eis o que a ciência e a razão podem constatar. É, portanto, diante da própria razão e diante da ciência o dogma mais perfeito, isto é, o mais perfeito que alguma vez se produziu no mundo. Que a ciência e a razão nos concedam isso,
Não lhes pediremos mais nada. Substituir o despotismo legítimo da lei pelo arbitrário humano, em outras palavras, a tirania no lugar da autoridade é obra de todos os protestantismos e de todas as democracias. O que os homens chamam de liberdade é a sanção da autoridade ilegítima ou, antes, a ficção do poder não sancionado pela autoridade. João Calvino protestava contra as fogueiras de Roma para se dar o direito de queimar Miguel Servet. Todo o povo que se libertou de um Carlos I ou de um Luís XVI submeteu-se a um Robespierre ou a um Cromwell. E existe um antipapa mais ou menos absurdo por trás de todos os protestos contra o papado legítimo. A divindade de Jesus Cristo só existe na Igreja Católica, para a qual ele transmite hierarquicamente sua vida e seus poderes divinos. Essa divindade é sacerdotal e real por comunhão, mas fora dessa comunhão toda a afirmação da divindade de Jesus Cristo é idolátrica. Porque Jesus Cristo não poderia ser um Deus separado. Pouco importa a verdade católica ou o número dos protestantes. Se todos os homens fossem cegos, essa seria uma razão para negar a existência do Sol. A razão, protestando contra o dogma, prova suficientemente que não o inventou, mas é forçada a admirar a moral que resulta desse dogma. Ora, se a moral é uma luz, é preciso que o dogma seja um sol. A claridade não vem das trevas. Entre os abismos do politeísmo e do deísmo absurdo e limitado, só há um meio possível, o mistério da Santíssima Trindade. Entre o ateísmo especulativo e o antropomorfismo só há um meio possível, o mistério da encarnação. Entre a fatalidade moral e a responsabilidade draconiana que decidiria pela danação de todos os seres, só há um meio possível, o mistério da redenção. A Trindade é a fé. A encarnação é a esperança. A redenção é a caridade. A Trindade é a hierarquia. A encarnação é a autoridade divina da Igreja. A redenção é o sacerdócio único, infalível, indefectível e católico. Somente a Igreja Católica possui um dogma invariável e encontra-se por sua própria constituição na impossibilidade de corromper a moral. Ela não inova, explica. Assim, por exemplo, o dogma da Imaculada Concepção não é novo, estava inteiramente contido no Teotocon do Concílio de Éfeso, e o Teotocon é uma consequência rigorosa do dogma católico de encarnação. Da mesma forma, a Igreja Católica não faz comunhões, ela as declara e só elas pode declarar, porque é a única guardiã da unidade. Fora da barca de Pedro, só há o abismo. Os protestantes assemelham-se às pessoas que, cansadas da arfagem, jogar-se-iam na água para evitar o enjoo. E da catolicidade, tal qual é constituída na Igreja Católica, que é preciso dizer o que Voltaire disse de Deus com tanta ousadia. Se não existisse, seria preciso inventá-lo. Mas, se um homem fosse capaz de inventar o espírito de caridade, teria também inventado Deus. A caridade não se inventa, revela-se por suas obras, e é então que se pode gritar com o Salvador do mundo: felizes os que têm o coração puro, pois verão a Deus. Entender o espírito de caridade é ter a inteligência de todos os mistérios. Continua.